Queridos amigos, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta noite. Vamos hoje nos preparar para que nós possamos mais uma vez buscar este aprendizado maravilhoso que a providência divina sempre nos oferta através das palestras. É claro, o palestrante fala, mas muitas vezes ele é incluído pelas entidades amigas para que possa trazer as mensagens necessárias para cada um de nós, para que nós possamos absorver aquelas lições que serão trazidas e nós possamos fazer o nosso aprimoramento, levar toda essa mensagem, todo esse conhecimento para os nossos lares, para que nós possamos ser cada vez melhor, porque essa é a finalidade da reencarnação. Nós reencarnamos para o aprendizado, para o nosso processo evolutivo. Não é para ficarmos ali como a Gabriela Cravo e Canela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa a cada momento absorver as lições, tanto dos livros, como das palestras, como às vezes conversando com um amigo, nós sempre buscamos aqueles conhecimentos que tem pessoas que sabem mais do que nós, ou quando não sabem, às vezes dizem coisas que nos trazem assim uma reflexão. Será que é? Será que não é? Será que isso é importante? Isso posso absorver para mim ou não? Então são coisas interessantes que nós temos que aprender. E a espiritualidade divina sempre nos auxilia de várias maneiras. Tanto é que diz, Deus ajuda o homem pelo próprio homem, né? Então nós vamos, nesta noite, buscarmos um pouquinho mais desse conhecimento, porque a doutrina espírita, ela é maravilhosa, quando nós buscamos este aprendizado sublime. É uma doutrina que não nos engana, ela rasga o verbo de cima a baixo, e nós temos que praticar da melhor forma possível, porque essa é a nossa finalidade. Mas deixa eu parar por aqui, porque não sou eu que vou falar, não. Quem vai falar é o nosso amigo Rafael, que hoje ele vai falar sobre temas diversos, né? Diversificados. Não, vou falar sobre a atualidade. Conflitos na atualidade. Vamos lá, ouvir os conflitos da atualidade, para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Não deixa de estar errado, né? Porque a gente vai falar sobre conflitos, né? Existem muitos conflitos, né, na atualidade, né? Então, na verdade, realmente é um amplo, né, aspecto que a gente pode abranger este tema que a gente veio trazer juntos, né? Fazer uma reflexão, né? Porque na verdade a gente vem aqui, né? Meu pai dizia que todos nós fazemos palestras, né? Palestras José Sola, né? Quem não conhece, meu pai José Sola, e sempre vinha nos falar e nos falava que todos nós fazemos palestras. Temos que querer, não importa seja 10, 15, 20 minutos, que palestra nada mais é do que tecer uma conversação, né? Levar informações para aquelas pessoas que ali estão à nossa frente. Não há um diálogo, mas há sempre uma manifestação da nossa linguagem, né? Tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal, que estará fazendo com que as outras pessoas possam entender um pouquinho mais, né? Sermos ou levarmos como se fôssemos precursores, né, da doutrina, levarmos o Evangelho de Jesus para todos aqueles que precisam. E hoje, graças a Deus, estamos nesta casa, né, para isso, né? Trazendo ali de mesa a doutrina espírita, né, de Allan Kardec, lembrarmos sempre que necessitamos buscar o amor dentro dos nossos corações. É importante lembrarmos que estamos todos aqui entre irmãos. Então, a gente fazer uma palestra, trabalhar, qualquer que seja o trabalho, todos eles são muito importantes. Todos eles são realmente trabalhos lindos e maravilhosos. E cabe a nós, né, nos esforçarmos naquilo que estamos a fazer. Porque não importa, o trabalho que fizermos, o importante é trabalhar, não é assim? Hoje, como vamos falar de conflitos da atualidade,
Vamos sair um pouco da atualidade e vamos voltar um pouquinho lá para trás, né? Tudo a ver, né? Atualidade, mas depois vocês vão entender por quê. Eu vou falar do Velho Testamento. Lá atrás, né? Daquele profeta chamado Daniel. Não sei se vocês lembram dele. Daniel, o profeta, né? E lembra dele? É amigo nosso, toda a gente conhece tudo ele, né? E tem uma passagem ali do Velho Testamento que se fala, né? Que chama o Festim de Baltazar. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desta passagem. E é interessante que Baltazar era tipo como se fosse um comandante, o rei, né, que ali estava, né, e que vivia naquele tempo e trazia aquele propósito, né, ele era filho de Nabucodonosor, né, que foi, que muita gente conhece, né, um grande imperador, né, que realmente foi tirano, foi uma pessoa muito realmente má, né, e tanto é que ele foi ali em Jerusalém, né, e roubou na época, né, dos judeus ali, toda a sua igreja, levou os pertences, levou todos os tesouros que ali tinha, né. E Baltazar, como seu sucessor, né, seu filho, ele estava fazendo um banquete, né, isso se chama o festim, né, ele estava fazendo um banquete. Neste banquete tinham várias pessoas ali, várias pessoas da mesma classe social, algumas de outras classes sociais, mas enfim, estavam fazendo um banquete, aquele banquete de guerra, aquele banquete em que as pessoas falavam sobre as suas conquistas, né, materiais, suas conquistas em que conseguiam através da guerra, da espada, né? E aí ele pega e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, traga todos os pertences lá dos nossos, né, saques, né, que seria, não falavam saques porque eles não falavam que estavam roubando, né, achavam que era deles, né, mas pegavam e falavam tudo aquilo que pertence a nós, que não pertencia a eles, e traga para cá para que possamos estar mostrando para todos, né, o que meu pai fazia e o que eu faço. Só que naquele momento, né, de distração, aparece no meio do nada uma mão, somente uma mão. Uma mão somente ela ali, a doutrina espírita já explica isso, né? Uma mão quando aparece é o trabalho de materialização. Quem não conhece o trabalho de materialização é nada mais nada menos que a esterilização da ectoplasma, né? Que traz da energia magnetismo animal e que vai constituir um corpo, né? Que ali se apresenta que seria um corpo de uma outra dimensão. Que ele pega, vamos para a gente entender bem, que ele pega a matéria, coloca ali como se fosse uma luva, né? Mas não é uma luva, é uma matéria para que se apresente somente a mão que ali estava. E aí ele coloca, né, a mão, e daquela mão ele escreve palavras na parede. E o que acontece, né? O Baltazar se assusta, né? Quem que não ia se assustar? Se chegasse lá, você está fazendo uma festa na sua casa, está todo mundo lá, mó alegria, daqui a pouco aparece uma mão do nada e começa a escrever na parede, né? Tem gente que se assusta, tem gente que sai correndo, assim, mas que todo mundo ia ficar realmente assustado, ficou. E o Baltazar ficou muito preocupado com aquela situação, né? Porque estavam escritas 3 palavras, né? E, claro, desculpe minhas palavras, mas estava escrito Mani Tel Silfares. São, né, 3 palavras que estava escrito, né? Repetitivamente, Mani Tel Silfares. Calma que vai vir o significado, não sei o que vou dar, quem deu foi o Daniel, o profeta. Só que o que acontece? Muitos, o Baltazar começou a procurar muita gente, eu preciso descobrir isso, prometeu tesouros, dinheiro, muita coisa para eles. E lá se foi, né, pedindo muito e muito, falando, oferecendo. Aí chegou um dia ele lembrou, porque o Daniel, o profeta, já chegou também a assistir o pai dele, Nabucodonosor, nas suas previsões, os seus sonhos, né? E aí o que acontece? Ele foi convidado, né, Daniel olhou, chegou, entrou com calma. Eu não quero nenhum tesouro seu, não quero nada que seja material. Estarei falando para poder ajudar, dar significado, né, dar assistência para aquilo que te preocupa. E naquele instante ali, né, preocupado, ele começa a traduzir as palavras, né, de que estava. E as palavras que ele traduziu, né, vinha de repartir, né, vinha de dividir, né, e chegando ao contexto final, ele fala: é chegado o tempo do fim deste reino. Então aí Baltazar se assustou, né? É chegado o tempo do fim desse reino. Quer dizer, como assim é chegado o fim? Uma pessoa escreve isso na parede, né? E realmente isso acaba se tornando verídico, né? Ao final do dia, os persas, que eram os seus inimigos,
entram, comandam, né? Entram, invadem, Baltazar é morto, todos aqueles que apoiavam o Baltazar, e ali eles realmente cedem, né? E acabam então entregando o seu reino. E é interessante que falar de reino, aqui estamos falando do reino material, para que a gente entenda, para a gente chegar lá para frente. Só que vamos lembrar de que existe um outro reino, não é assim? E aí levamos então a história de Públio Lentus, para que a gente entenda. Públio Lentus é um livro há 2000 anos, psicografado por Emmanuel, que foi Públio Lentus, que escreve ali, né, ao lado do rio Tiberíades, né, assim, que ali estava, e que encontra-se com Jesus, encontra-se com o Mestre, frente a frente, um senador romano, orgulhoso, vaidoso, que vai lá à procura de Jesus, amando de sua esposa Lívia, que pede a ele, porque sua filha Flávia tem uma doença, né, que na época era a hanseníase, a lepra, né, que não conseguia curar-se. Então foi ele em socorro a este espírito, a este mestre, o mestre Jesus, porque na verdade não foi nem a Lívia que pediu, foi a Flávia, sua filha, porque Públio Lentus, ele era um senador romano muito poderoso. Então ele disse: filha, me fala tudo o que você quiser, qualquer presente, qualquer que você quiser. Ela chega para ele e diz: papai, quero que você vá buscar o carpinteiro, o mestre Jesus, para estar me curando das minhas mazelas, do que estou a sofrer. E isso comoveu muito Públio Lentus. E Públio Lentus foi, como eu disse, ao rio Tiberíades, ali na margem do rio Tiberíades, estar em encontro com o nosso Mestre Jesus. Chegou ao encontro do Mestre Jesus, ele estava aguardando um carpinteiro, realmente, né, na visão dele, tá vendo? A gente não pode julgar ninguém nunca, né? Estavam esperando um carpinteiro, um plebeu, e ali ele chegou e encontrou, né, o mestre, né? Quando chega ali distraído, ele estava e encontra o mestre. Quando ele encontra Jesus frente a frente, ele cai de joelhos para o mestre. Quando ele cai de joelhos para o mestre fala para ele, né, de amor, de humildade, e ele mesmo, naquele momento, mesmo ali, né, de joelhos, pega naquele seu orgulho e diz: mas quem é esse homem para me falar, né, de humildade, de amor? Quem? Eu sou um senador romano, eu tenho e trago comigo a Roma eterna. E aí naquele momento Jesus, lendo sua mente, né, porque ele não falou o seu vocábulo, expressões de palavras, diz a ele: ó, senador romano Públio Lentus, você não se apercebe de que isso tudo que você vive é algo transitório, passageiro, imaterial. Um dia tudo que você vê cairá em ruínas. Tudo que está à sua frente não será, virá outros homens, virão outras pessoas, outras descobertas, e você e o seu mundo que você vive hoje não mais será contemplado como se contemplam hoje. E naquele instante que Jesus fala aquilo para Públio Lentus, ele então se apercebe de que, na verdade, ele estava mais extasiado com a energia, com o amor de Cristo, do que realmente ouvindo as suas palavras. Então o que ele faz? Ele acorda, desperta novamente, desperta, que eu digo, né, ele estava em êxtase, né? Ele desperta, levanta-se e vai, né, ao encontro de sua filha Flávia. Chegando ao encontro de sua filha Flávia, encontra a escrava Ana, né, e a esposa Lívia conversando alegremente. Entra em casa, se apercebe que Flávia estava curada, não mais sofria de nada, em uma lepra, sua pele estava intacta, lisinha, como de uma criança saudável. Então, na alegria deles, chegaram a ele: Públio, aqui está, a nossa filha está curada. E aí volta de novo a presença do senador romano e diz: isso é uma bobagem, não acredita em feitiçaria. Na verdade, o que aconteceu aqui é algo natural, né, das questões da natureza. Estamos em ares diferenciados, ares mais puros. Foi isso que aconteceu, nada mais do que isso. E volta novamente a Públio Lentus a viver a sua vida, a viver, na verdade, aquele estado ainda de êxtase. Por que eu trouxe para vocês
Que a gente pode até pensar, mas o que tem a ver isso com a atualidade? Um aconteceu em Roma e outro aconteceu lá antes de Cristo, né? O que tem a ver isso com a atualidade? Muito. Tem muito a ver com a atualidade, pois nós hoje estamos em um conflito de que não é de agora. Este conflito já se manifesta em nossos seres, em nossas almas, há muito e muito e muito tempo. Já vem sendo através do quê? O que mais nos prejudica? O que vocês acham pelas duas histórias que disse? O que mais nos prende? O que mais nos distancia? O que mais nos leva à perdição? O que é material? O orgulho, a vaidade. Como diz Kardec, o orgulho e o egoísmo são, na verdade, as duas vicissitudes que mais nos levarão à perdição. Pois, como dizia meu pai, se a gente tem um carro, a gente está contente, a gente quer dois. Se a gente tem uma casa, a gente está contente, quer duas. Se a gente tem uma mulher, fica só com uma mulher, gente, para com isso, hein? Que ele não é para se empolgar, não. Tem uma mulher, continua só com uma mulher. Brincadeira à parte, mas se sempre estamos procurando mais e mais e mais e mais. Estamos, como aconteceu com Nabuco, né, no Sor, como aconteceu com Baltazar e como aconteceu com o Públio Lentus, que desperdiçou a sua oportunidade diante de Cristo. Ele já estava acordado, já trazia o acordamento de sua alma, já estava desperto de certa forma. E nós assim nos encontramos em nossas vidas. Nós, sem nos apercebermos, estamos lidando com conflitos da atualidade que temos em nossas vidas. Por exemplo, temos agora a sair-se aí, né, muitas pessoas a mandar, né, o aborto, a legalização do aborto, né, estar falando sobre o aborto, né, e aí a gente leva pelo nosso ego, pela nossa vaidade, às vezes a gente mistura as coisas, né, coisas realmente humanas nossas, e a gente esquece de que existem seres que estão a nascer, são pessoas que estão vindo, e essas pessoas somos nós. Pois se aqui estamos hoje foi porque foi nos dado uma oportunidade para virmos. E assim vamos, né, e entendermos de que o próprio suicídio em que estamos vivendo, né, estamos no Setembro Amarelo, ele está, e nós estamos distantes demais. E quando a gente fala isso, muitas pessoas até criticam, falam, não, mas depressão, ansiedade ou suicídio não tem nada a ver de estar longe de Deus. Gente, apercebam-se uma coisa. Sabe por que a gente pensa isso? Porque nós estamos a ver um Deus externo. Estamos a ver um Deus que está longe de nós. Deus está aqui, gente. Deus está dentro de nós. Deus está e somos centelhas divinas do Criador. Nós carregamos o manancial de Deus dentro de nós. Então Deus está em nós. Não nos falta Deus porque Deus vai vir até nós e vai nos carregar no colo. Não é isso. Nós que temos que nos melhorar intimamente, modificarmos o nosso interior, encontrarmos Deus que está aqui. Não é assim? Se nós começarmos a olhar desta maneira, se começarmos a ver desta forma, aí começaremos a entender por que Jesus dizia, o reino de Deus está próximo. O que ele queria dizer, o reino de Deus está próximo? Está aqui, gente. Está em nós. Está no sorriso que podemos dar ao nosso irmão. Está a alegria de convivermos com o nosso semelhante. Está em buscarmos ajudar, amar aquele que esteja na nossa frente. Sem nos apegarmos tanto ao que os outros vão dizer e vão falar de nós, mas fazermos o que é certo. E às vezes nós nos confundimos no mundo. Achamos e entendemos o que é certo. O que é errado é certo. Existem até palestras que falam sobre isso, muitos irmãos que dizem o certo e errado é coisas que realmente dependem de cada um. Não. O certo é o certo, o errado é errado, e sempre vai ser assim. Na verdade, temos dúvidas sobre o que é certo e o que é errado, que eu não vou adentrar nisso, porque estamos falando de conflitos, mas se estamos querendo ver o que é certo e errado, é só olharmos pelo mapa. Qual que é o mapa? É o Evangelho de Jesus. O que é certo, o que é errado, o que fazemos, o que não fazemos, o que nos prejudica, o que nos faz mal, aquilo que não nos faz bem em nossas vidas. Porque nós olhamos os conflitos, como estou dizendo agora, do aborto, da corrupção, por exemplo, vamos falar da corrupção. Existe corrupção? Existe. Existe problemas em nossos lares? Existe problema entre familiares? Existe.
Existem pessoas que, infelizmente, brigam na via pública? Existem. Existem pessoas que dentro da própria religiosidade se desentendem, né? Dentro das doutrinas religiosas, que ainda não compreendem, que ainda não têm paciência, que ainda não têm amor, que ainda não têm realmente fidelidade a Jesus. Existe. Só que o problema não é ficarmos vendo o que existe, mas vermos a causa e tentar mudar a causa do que está acontecendo. Então, como vamos mudar o nosso lar que há discussão, que há brigas, que há realmente problemáticas inúmeras, em que aqui todos nós sabemos, né? Todos nós temos família. O que é? É o Evangelho de Jesus dentro dos nossos lares. É uma leitura que se abre, é uma prece que se faz, é uma vibração que se busca. Não é? Se nós começarmos a fazer isso, a nossa vida vai começar a melhorar. E não adianta só falar, interessante é fazer isso, pois às vezes nós lemos, como o Espírito veio falar aqui, que nós pegamos o Evangelho para fazermos o Evangelho e fazemos o Evangelho em 5 minutos, isso quando não esquecemos de fazê-lo. O que estamos fazendo? Algo mecânico. Pronto, já acabou, eu cumpri o meu dever. Não, é viver, fazer, né? Realmente mudar, porque a nossa vida, ultimamente, a gente não busca viver o que estamos fazendo. Você já reparou que quando estamos nos alimentando, estamos comendo na frente da televisão. Se não estamos comendo na frente da televisão, estamos brigando. Se não estamos brigando, estamos falando mal de alguém. O que isso faz? Desequilibra o nosso corpo, desequilibra o nosso espírito, desequilibra tudo que nos envolve. Se estamos realmente em nosso trabalho, temos que trabalhar de verdade. Se estamos com os nossos cônjuges, né, maridos e as esposas, temos que estar junto com eles de verdade. Não é estarmos com eles nos celulares, não é estarmos com ele falando com amigos. Não, aquele momento é o momento de viver em casa. Vivamos um momento de cada vez. Pois a pressa, né, é que vai nos causar os conflitos. Nós pensamos assim: ah, mas as coisas não mudaram, as coisas estão piorando, as coisas estão mais difíceis. Não, não estão. Nós que estamos acordando. Gente, nunca passou na cabeça que as depressões, as ansiedades, as tristezas profundas, é o copo d'água que está se preenchendo? É realmente a confusão e o conflito que estamos tendo entre nós mesmos? É o conflito que estamos carregando diante das nossas existências, em que não estamos conseguindo superar? Aí procuramos psiquiatras, psicólogos, procuramos centros espíritas, que são todos importantes, mas não conseguimos sanar as nossas enfermidades. Porque estamos ainda necessitados, nosso copo está enchendo de água, enquanto ele não transbordar, não estaremos entendendo a causa. Sabe por quê? Porque estamos olhando ao externo do copo. Quando o copo transbordar e a água cair para fora, é que vamos lembrar: ai, está molhando, pega o copo, faz alguma coisa com as nossas vidas. É assim, e tanto é verdade que estas mãos que falamos, essa mão que a gente falou, lá de Baltazar, que escreve na parede, que mostra que é chegado o tempo e o fim, isso para tudo que é material, gente. Tudo que é material vai chegar ao fim. Estaremos tendo o fim do que vivemos hoje. Uma vez eu vi na internet, é interessante isso. Nós que somos espíritas temos uma outra visão, mas é interessante para olharmos. 2 rapazes conversando, olhando ao pôr do sol. Aí eles olham e dizem assim: nossa, quando eu morrer serei lembrado pelo meu filho. Aí o outro responde: é verdade, seremos lembrados pelo nosso filho. Seremos lembrados pelos nossos netos. É verdade, seremos lembrados pelos nossos netos. Seremos lembrados pelos nossos bisnetos. Tataranetos? Eu acho que não. Seremos, na verdade, esquecidos. O que fizermos na nossa vida é para fazermos hoje, agora. Os nossos descendentes, aqueles que vieram depois, nem lembrarão do que estamos a fazer, do que fizemos hoje. Levaremos, claro, exemplos bons, claro, teremos lá uma pitadinha do nosso exemplo, da nossa semente que deixarmos, é importantíssimo que façamos.
Mas a semente que deixarmos é material? É somente riqueza? Pois se deixarmos riqueza, casas, carros, esses estarão briga, discussão entre a família, estarão enferrujando, não é? Como Jesus mesmo diz, né? O tesouro está onde o seu coração está. Onde seu coração está? Onde nosso coração está? Onde estamos levando o nosso coração? E a doutrina espírita vem explicar estas mãos. As mãos que escrevem nas paredes nada mais são do que as mãos que se utilizam os espíritos para estar mostrando a nova doutrina, o Consolador Prometido, que também tem conflitos, meus irmãos. Tem conflitos. O que acontece? Estamos vivendo, o Gabriel Sola falou isso para mim. Estava falando, né, conversando com ele, e dizendo, meu filho, dizendo para ele assim, estamos, né, um certo conflito na doutrina, porque há, na verdade, uma certa vertente de espíritas que começam a caminhar para outros caminhos e deixam de kardecizar, deixam e fazem perder a dimesa da doutrina, como Leon Denis nos fala. Então mistura todas as religiões, que não tem nada contra nenhuma religião, toda religião tem que ser respeitada, mas cada religião, né, cada macaco no seu galho, cada religião no seu lugar. Então, Gabriel pega, olha assim para mim, papai, nós temos só 166 anos, espera só mais um pouquinho. E aí eu comecei a pensar, falei assim, temos realmente pouquíssimo tempo aqui na terra de doutrina. Esta doutrina, e o que estamos aprendendo na doutrina não vem de hoje, vem de sempre. Né? Já tiveram celtas druidas lá atrás, né? Na época, né? que Leon Denis, Gabriel Delane nos mostra, né? São espíritos que vieram, né? que trouxeram-nos realmente momentos de luz e de paz. Né? E através dessas mãos, eu queria até trazer para vocês, o Livro dos Espíritos, capítulo 793, Kardec pergunta aos espíritos, por qual características pode reconhecer uma civilização? Por qual características podemos conhecer nessa civilização, nosso povo? É isso que ele pergunta. Como podemos conhecer a nós? Qual é a característica que mostra a nossa evolução, da nossa civilização? Qual é a característica? A moral. Simplesmente ele fala, é o progresso da moral. Se a nossa moral está decaída, se temos políticos corruptos, se estamos ainda lidando com o aborto, se ainda temos irmãos que lutam pelas drogas serem favorecidas na terra, se temos irmãos que ainda vivem guerras, né, buscam realmente gastar todo o seu potencial em armas, em guerras, o que está acontecendo? A nossa moral está realmente baixa. A nossa moral está de acordo com a nossa evolução. E os próprios espíritos dizem, vós que aqui estão, acham-se evoluídos, mas na verdade, para vós serdes realmente uma civilização, para vós realmente serdes uma civilização, nem civilização a gente está sendo conceituado pelos espíritos, devereis viver a caridade. Deveis viver a caridade. O que ele quer dizer? Fora da caridade não há salvação. Porque sofremos, porque tem guerra, porque tem brigas, porque falta caridade. Só a caridade já nos faria bem melhor, já nos faria realmente muito melhor, pois o nosso progresso físico, material, é maravilhoso. Nós tivemos aí, a gente tem celular, né, que a gente liga, consegue ver o rosto da outra pessoa, assim, visualizar, olhar, né, fazer careta, né. É bom que se a pessoa tiver brava com você, você vai vendo, assim, então já está lá no celular, não dá para escrever, né, assim. E aí o que acontece? Temos o celular, temos na verdade os aviões, né, que são, levam-nos em horas, em questões de horas para outro lado do mundo, né. Olha a beleza que temos em questão da engenharia, os prédios, as construções, assim, os automóveis cada vez mais modernos, mais novos, mais realmente confortáveis para nós, né? Tivemos também aí o telescópio Hubble, né? Que esteve vendo, né, Calice, que manja muito, esteve vendo os astros, os sóis, e agora a gente tem o James Webb, né?
que está aí, na verdade, novo para substituí-lo. Então o que acontece? É uma evolução, e nessa evolução de vermos além, nós estamos vendo que existem 3 sóis, que existem mais luas, e estamos comprovando o que está escrito ali, psicografado, onde na época não existia nem um telescópio, né? Onde foi psicografado por Francisco de Xavier, assim, que nos mostra lá no livro Renúncia, Alcione, que ali estava no planeta em que tinha 3 sóis. Olha a beleza, olha como a doutrina nos fala antecipadamente sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje. É só estudar, né, Maria Graça? Só estudar a coordenação do curso aí. Só estudar. Se a gente estudar, a gente vai começar a entender melhor. A gente vai começar a abranger melhor, entender de que o que é material é importante para a nossa evolução. Mas quando estivermos no plano espiritual, que lá prometemos voltar, nós prometemos voltar e dizer: vou servir a Jesus. Eu vou estar voltando por Jesus. Não vou estar voltando para um carro novo, não vou estar voltando para uma casa nova, não, vou estar voltando para Jesus. É importante lembrar, se temos condições, podemos fazê-lo, mas não esqueçamos de cuidar do nosso lado material, pois na verdade o lado material é o meio, mas não é o fim. O lado espiritual é o que é realmente mais importante para nós. Tanto é verdade que eu vou lembrar para vocês, acho que todo mundo conhece essa parte do Evangelho, não conhece? Na parte de Jesus, que o mar está revolto, os discípulos estão com o mestre, e aí o mar revolto, Jesus ali, o que Jesus vai fazer? Ele vai à polpa do barco. Onde é a polpa do barco? É no fundo. Ele vai lá para o fundo, né, se resguardar e dorme. É lógico, é uma metáfora. Jesus dorme. Jesus nunca dorme. Mas aí está Jesus a dormir. Os discípulos estavam muito bem, né? Falando bobagem, brincando, conversando, falando das coisas do mundo. Afinal de contas, os discípulos eram muito parecidos conosco, né? Mais evoluídos, mas parecidos conosco. Era bravo, o outro era, né? O outro duvidava, né? Então era muito parecido com a gente. E aí o que acontece? Jesus estava na polpa dormindo. Aí o que acontece? Está todo mundo lá, festejando. Aí o que acontece? Chega a tempestade. Não é? Aí quando chega a tempestade, o que os discípulos fazem? Vão acordar quem? O Rafael? Não, vão acordar Jesus. Vão lá no fundo da polpa: mestre, Jesus, precisamos da sua ajuda. Vai, como está? Né? E que aí ele vai lá, amansa realmente os mares, né? E ainda nos fala que a gente tem pouca fé, né? E eles têm pouca fé. Ou seja, olha como isso comparativamente é para as nossas vidas. As ondas, o mar, é a nossa vida. Quando ela está branda, estamos ali. O barco é o nosso corpo material. E Jesus, onde Ele está? Em nós? Eu queria que vocês respondam essa. Onde Jesus está em nós? Lá na polpa, dormindo. Não está no coração não, está dormindo, igualzinho, comparativamente. Estamos deixando Ele dormir em nós. Estamos deixando Ele ficar o que? Repousando em nós. Ele repousa em nós? Não, Ele não dorme, mas nós o fazemos assim. Mantemos Ele latente. Aí quando as coisas apertam, o que a gente faz? Corre até Ele. Jesus, né? A gente se ajoelha, a gente pede, né? Espiritualidade maior, meu Deus do céu, José de Mocó, assim, me ajuda. Mas a gente estava fazendo o quê? Deixando Ele dormir, não estávamos dando atenção, não estávamos ligando para Ele, não estávamos dando nenhum tipo de consistência espiritual para que Ele pudesse nos ajudar imediatamente. Ele nos ajuda, mas nós também precisamos crer. José de Mococa se incorporou aqui, acho que o ano passado, nos disse, né? Vou até usar o que os Espíritos nos falam, que é muito importante. Ele nos disse que estaríamos passando por momentos revoltos, momentos de escuridão, momentos de dificuldade. Não sou eu que estou falando, José de Mococa que disse. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pergunta para o José de Mococa. Se não der para perguntar mediunicamente, vamos pedir para dormir para tentar chegar perto dele, né? Não vai dar, mas tudo bem, né? No máximo a gente fica por aqui, né? Mas o que acontece? José de Mococa nos falou isso, falou que nós precisamos e vamos passar por momentos difíceis. E a gente já estamos vendo isso.
sou eu que estou falando, estamos vendo, né? Aí estamos vendo notícias, né? E claro que sempre houve, né, criminalidade. Estou falando que agora, não estou colocando política aqui, tá, gente? Não estou colocando nada de Bolsonaro nem de Lula, pelo amor de Deus, tá? Estou falando do que é real, do que estamos acontecendo. Não estou falando de política, mas o que a gente tem que pensar e entender bastante é de que estamos necessitados, não é de hoje, não é desse político que estava anterior, nem desse que está agora, nem do outro, é lá de Nabuco. É lá do império de Públio Lentulus. Pois se eles estão aí, se estamos vivendo isso, é porque nós estamos alimentando isso em nós, não é? E o que temos que fazer? Voltando a pegar algo que o Espírito aqui nos disse também. O que temos que fazer? Lembrarmos uma vez em que Chico Xavier, Evaldo Vieira foram para o exterior, que estavam levando a doutrina espírita para todos os lugares. Eles foram, e foi até apresentado aqui pelo Espírito na casa também. Eles estavam lá, eles falaram assim, tipo, o Chico Xavier falou, teve uma mensagem de um espírito, né, do irmão X, Humberto de Campos, que nos fala sobre um acontecimento que teve realmente, aconteceu lá na Turquia, né? Antigamente não era Turquia, tem um outro nome, não me lembro agora, mas hoje em dia chama Turquia, né? Balassa, eu não lembro muito bem, mas hoje em dia é a Turquia, né? Então, lá na Turquia, enquanto os evangelizadores, né, os discípulos de Jesus estavam passando por lá, tinha uma grande peste. Eles se aperceberam que havia uma peste lá, que estava matando muitas pessoas. E aí o que ele fez? Ele falou assim, bom, temos que ajudar as pessoas, né? Temos que fazer a caridade, né? Os discípulos de Jesus foram até Antioquia, que estava sendo, na verdade, o centro maior de discípulos e de construção no cristianismo. Pediram ajuda, muitas pessoas que financeiramente estavam ali, tinham dinheiro, né, ajudaram. Outras que estavam, não tinham dinheiro, ajudaram em assistência. E aí eles mandaram para a Turquia 6 embarcações, cheias de alimentação, cheias de comida, cheias de remédio. E aí, esta embarcação estava indo, estava ganhando terreno no mar, né? Terreno no mar é bom, né? Ganhando espaço no mar. Estava ganhando espaço no mar. E esta embarcação estava indo, as 6 embarcações. Num determinado momento, naquela escuridão, houve uma tempestade. Dessa tempestade, né? Eles estiveram, na verdade, se chocando contra rochedos. E perdeu-se tudo que tinha. Medicamentos, alimentos, tudo que seria levado. E por que aconteceu isso? Porque existia pessoas que deveriam estar lá na frente acendendo o farol para que a embarcação pudesse estar sendo guiada. Esqueceram de acender o farol. E o que eu quero dizer? Nós espíritas, nós cristãos, nós filhos de Deus, somos esses que esquecemos de acender o farol. Que não acendemos o farol, como diz o Espírito aqui incorporante da vez que falou, claro, com muito mais propriedade, de que este farol aceso é o que estará iluminando o caminho dos nossos irmãos. É o que estará nos conduzindo para o melhor. É que nos estará dando, na verdade, forças para caminharmos. E a doutrina espírita, sendo só doutrina, sem os espíritas, não é doutrina espírita. A casa de caridade, sendo só terreno, só tijolos, sem os praticantes, os participantes, ela não é uma casa de caridade. Necessitamos de pessoas, de seres. E é muito interessante lembrar isso, porque, na verdade, nós não entendemos mais o que está para a eternidade. E, na verdade, o material mais importante para que possamos trabalhar e fazer com que ele evolua é o Espírito. O Espírito é o que mais temos que trabalhar em nós, ou melhorarmos a nós mesmos para o nosso crescimento. É o nosso lado espiritual. E conquistamos eles através do Evangelho de Jesus. Tanto é verdade isso que Kardec nos diz, como eu disse lá atrás.
Fora da caridade não há salvação. E, na verdade, Emmanuel diz: sem luz não há caminho, não há norte, não há jornada. Então sejamos um ponto, um farol, uma luz para qualquer irmão que esteja em nossas vidas, pois senão nos demoraremos como Nabucodonosor, como na verdade esqueci o nome, Baltazar. Estaremos demorando como Públio, que se arrependeu e depois hoje vem nos mostrar como Emmanuel o trabalho de amor e de carinho. Mas o mais importante de tudo isso é que, se formos farol, estaremos iluminando, como Bezerra de Menezes mesmo nos fala, o nosso próprio caminho. Quando formos farol de outros irmãos, estaremos fazendo brilhar ou iluminar a nossa própria trilha, a nossa própria caminhada. Então que Deus nos abençoe, ilumine, e que a paz de Jesus esteja com todos nós. É importante sempre falar onde tirei de Emmanuel, tirei de Arthur Valadares, tirei de Irmão X, Humberto de Campos, tirei de José de Mococa, tirei de Bezerra de Menezes, tirei, na verdade, desses grandes espíritos. Então, o que eu sou? Somente um repercussor, né? Trago aquilo que já disseram. Na verdade, levo aquilo que já passaram. Estamos aqui somente acentuando para que novos espíritos, novos faróis possam voltar, ajudar, nos assistir para que continuemos trilhando sempre. Não esperemos por Chico Xavier que volte. Não esperamos que Emmanuel volte. Não esperamos que Ana José de Mococa volte. Sejamos nós mesmos construtores do nosso próprio destino e sejamos faróis para iluminar a vida das pessoas que estejam à nossa frente. Pois Chico falou isso a Divaldo. Divaldo se aproximou de Chico e disse: eu queria muito trabalhar com você. Ele falou: não. Dois faróis juntos, dois postes de luz juntos não iluminarão uma cidade. Agora, separados, estarão fazendo o seu trabalho. Então lembremos-nos sempre disso. Nós juntos iluminaremos muitos espíritos, muitos caminhos, diante das oportunidades que temos nas nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado. Que Deus abençoe.